em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação Especial. Eu sou Rafael Arinelli e junto comigo temos Carissa Vieira. Olá, obrigada pelo convite. Aê, Cá, que legal ter você aqui. Temos também Daniel Cury. Oi, gente, obrigado pelo convite. Brincadeira, não fui convidado, eu tava aqui mesmo. Eu nasci aqui. Eu nasci aqui no Cinemação. Muito bem, meus amigos, olha só que legal. Hoje temos mais um episódio aqui especial, novamente graças ao Telecine. Dessa vez o Telecine nos chamou para falar aqui sobre algo que nós somos apaixonados, que é o cinema brasileiro, cinema nacional. Hoje a gente vai bater esse papo super legal. Isso porque agora no dia 19 de junho é celebrado o Dia do Cinema Nacional ou o Dia do Cinema Brasileiro. Essa data ela foi escolhida porque teria sido no dia 19 de junho de 1898, há 123 anos, que o italiano Afonso Segreto filmou a Baía de Guanabara com um cinematógrafo, né, fazendo assim as primeiras cenas filmadas no Brasil. Então, ao longo dos 123 anos seguintes, o cinema brasileiro percorreu um caminho de trancos e barrancos, né, como bem sabemos, cheios de obstáculos, com produções incrivelmente belas, obras clássicas e momentos inesquecíveis em filmes de todos os gêneros. E para bater esse papo aqui hoje sobre cinema nacional, nós tínhamos que chamar a Carissa Vieira, que é apaixonada pelo tema também. Já começou a desbravar a cinelist do Telecine, focada em filmes brasileiros. Cá, novamente, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. E já tá com uma lista boa para ver filme brasileiro, né, Cá? Eu que agradeço pelo convite e, nossa, tem muito filme bom para ver. E tem umas coisas assim que, nossa, por exemplo, tem filme da época do cinema novo. Então, tipo, Terra em Transe, Deus e o Diabo na Terra do Sol. Tem umas coisas bem interessantes pra assistir na cinema. Exatamente. E já fica o convite aqui, né, pra quem quiser acompanhar as análises da Caca, tem um canal no YouTube muito bom que tem o nome dela, Carissa Vieira. E você tá com o podcast também, né, Cá? Então, pois é, eu acabei entrando nesse mundo do podcast. Eu vivia como convidada nos podcasts alheios e aí chegou uma hora que eu me juntei com duas amigas e a gente fez um podcast que tá em hiatos, porque terminou a primeira temporada e foi, tipo, uma maratona. Teve podcast, assim, foi umas 2 ou 3 semanas de podcast diário. Então a gente deu uma pausa para agora, pro segundo semestre, voltar, que é o Biscoiteiras. O Biscoiteiras, exatamente, isso aí. Cara, demais, demais. E Dani, só pro pessoal ter uma ideia, porque a gente tá falando aqui do Telecine, essa data muito especial e tal, mas o Telecine, ele trabalha com o cinema brasileiro de uma maneira única no mercado, né? Na verdade, ele parte de um princípio que é muito importante de se partir, que muita gente não parte, infelizmente, que é o de que o cinema brasileiro não é um gênero, né, de filme, né? Então, assim, não se trata de um tipo de filme como tem outros. Não, o cinema brasileiro, enfim, são cinemas produzidos por brasileiros, no Brasil, etc. Mas a gente tem drama, tem ação, tem musical, tem comédia, tem todos os gêneros dentro do cinema brasileiro. E aí, tanto os clássicos quanto os filmes mais recentes, eles são muito legais porque dentro desses gêneros eles vão sempre trazer e evocar questões do nosso país, né? Acho que isso é fundamental quando a gente fala de cinema nacional, é que você vai ver um filme, você vai conseguir encontrar nele temas que estão sendo discutidos pela sociedade, cenários, né? Então, às vezes tem gente que vê só aquele filme que se localiza, por exemplo, teve uma época que o cinema brasileiro ficou marcado por filmes que se passam na favela e filmes que falam de violência urbana. É claro que não tem só esse tipo de filme, tem de tudo, mas eu entendo que tem gente que às vezes teve, infelizmente, uma visão dessa, porque são temas importantes de serem discutidos, né? Sim. Quer dizer, produziu-se e ainda se produz alguns filmes com esses temas, com esses cenários,
porque eles são importantes para que a gente discuta o nosso país, mas acima de tudo, o importante é que você tá vendo um filme que vai te divertir, que vai te entreter, seja com drama, seja com uma comédia, seja de uma forma mais leve ou menos leve, mas ele vai fazer isso trazendo essas coisas que a gente vai discutindo, e conforme o tempo vai passando, o cinema vai mudando e discutindo outros temas que vão surgindo no nosso país, né? É isso aí, perfeito. E até, né, como o Dani falou, toda essa ideia, né, de a gente ter o cinema para marcar, né, um território e tal. A gente tem agora aqui, nesse dia 19 de junho, o Telecine ele vai lançar com exclusividade, através do selo Premier Telecine, o filme Correndo Atrás, que é uma comédia brasileira escrita pelo Hélio de la Penha, né? Quem lembra do Hélio de la Penha, do Cacete Planeta e tudo mais. E aí a gente teve o privilégio de assistir esse filme, e é um filme que ele tem como sua estrela ali, quem estrela o filme é o Ailton Graça, com a direção do Jefferson D. Dan, diz pra gente quem mais que compõe a ficha técnica de Correndo Atrás. Então, o Correndo Atrás tem um roteiro também do LG Baião, que tem filmes como Minha Fama de Mal e Ponte Aérea, né, no currículo dele, e do próprio Hélio de la Penha, né, que, enfim, é quem escreveu o livro original com a história. A fotografia é do Cristiano Conceição, que é parceiro, né, do Jefferson D de filmes anteriores dele, e também tá na equipe de câmera, né, antes dele ser diretor de fotografia, ele trabalhou com a equipe na parte de fotografia de filmes como Cidade de Deus, Tropa de Elite e Ensaio sobre a Cegueira, né, que são grandes filmes aí de alguns aninhos atrás aí. A montagem é também do Jefferson D e do Fernando Vidor, que fez documentários, fez filme da Xuxa, fez a série 220 volts, né, na TV, como montador também. E a trilha sonora do filme é do Benegão, que é um grande rapper, né, e tal. E ele participou de uma série chamada Fora de Controle na TV, também fazendo a trilha sonora. E aí no elenco, além do Ailton Graça, tem o Juan Paiva, que é um jovem jogador de futebol que tá no filme. Tem a Juliana Alves, o Tonico Pereira, o Francisco Gaspar, o Rocco Pitanga, o Antônio Pitanga, que faz uma participação, e o Lázaro Ramos, que também aparece numa participação engraçada lá no meio do filme. E são os principais nomes aí pra gente citar. Tem Nicole Baus também, não podemos esquecer. Muito importante. Importantíssimo, né? Ai, gente. Pois é. Ela aparece 2 minutos em cena, assim, tipo, diz 2 falas e não aparece nunca mais. Mas assim, é a celebridade, gente, tem que citar celebridade. Celebridade. Sim. Bom, só pra gente passar uma sinopse aqui, né, do Correndo Atrás, ele conta justamente a história do Ventania, vivido pelo Ailton Graça, que é um cara que tá tentando fazer a vida, e ele encontra em um garoto que joga muita bola ali, joga muito futebol, ele encontra uma oportunidade para tentar refazer sua vida, né, para conseguir de alguma forma ganhar a vida. E aí, pra gente começar esse papo aqui sobre cinema nacional e inclusive o filme, né, o Correndo Atrás, cara, eu queria saber de você, assim, porque uma das coisas que me chamou a atenção quando você assiste o filme, depois você vai olhar a Cinelist, por exemplo, é essa essência brasileira muito forte que a gente tem nos filmes. Isso é óbvio, né? Uma característica que permeia todos os filmes e tal. E isso é uma coisa que ressalta, principalmente por conta da importância. Essa é a importância dos filmes nacionais retratarem as nossas histórias e a nossa essência. Você, quando assiste filmes nacionais assim, você sente essa ideia de perpetuar a nossa essência, sabe? Por gerações e tal. Como que você enxerga isso? Eu acho que muitas vezes, assim, muitos filmes, né, e muitos diretores, eles fazem muita questão de mostrar a nossa história, e o que eu acho mais interessante é que, assim, como a gente tem um país gigante, que tem muita diferença de um lugar para o outro, é muito interessante ir observando como são diversas realidades, e isso é que é mais incrível quando a gente pensa nessa coisa de essência brasileira, porque, assim, a nossa essência, ela é diversificada, sabe? A realidade de uma pessoa lá no Rio de Janeiro é diferente da realidade de uma pessoa em São Paulo, que é diferente da realidade de uma pessoa em Recife, que é diferente da realidade de alguém na Bahia, sabe? E pensando nesses lugares, é diferente a realidade da capital para uma cidade serrana, enfim. Isso eu acho que é muito rico quando a gente pensa no Brasil, sabe? E é maravilhoso olhar como a gente tem filmes que retratam essas diversas realidades. Então, eu acho que é muito rico pensar no nosso cinema
e ir assistir o nosso cinema, porque são muitas histórias, muitas vivências e muitas particularidades, sabe? De lugar para lugar, de região para região, ao mesmo tempo que existe algo meio universal, porque, por exemplo, quando a gente assiste ou Correndo Atrás, a gente vai ver toda essa coisa do futebol e, querendo ou não, o brasileiro, em geral, óbvio que existem pessoas que não são apaixonadas por futebol, mas existe uma paixão muito forte, né? Sim, do brasileiro pelo futebol. Quando a gente assiste Bacurau, aí ele passa lá, em teoria ele se passa no sertão pernambucano, né? Num lugar que não existe, inclusive. Mas aquela história, ela consegue também, tem uma linguagem que acaba ultrapassando essa ideia, sabe, do sertão pernambucano. A gente viu, né, inclusive, o quanto as pessoas assistiram Bacurau e falaram de Bacurau. Mas tem algo muito... uma linguagem, algo que se comunica, que sai daquela região, daquele lugar. A gente vai assistir A Vida Invisível e a história é no Rio de Janeiro, lá na década de 70 e tal. E eu aqui, hoje, assisto e consigo me identificar completamente com aquela história. Então eu acho que tem muito disso, sabe? São várias histórias, vários lugares, mas existem questões universais. E eu acho que isso é muito importante dentro do nosso cinema, sabe? E ele é diverso e, ao mesmo tempo, ele consegue se comunicar com praticamente todo mundo, né? Porque existem nuances do que é ser brasileiro. E isso é muito interessante que você está falando, porque você trouxe um ponto sobre essa questão regional, mas é lógico, né, que tem todas as características de onde você vê os lugares, por isso, né, o Brasil ser um país continental e a gente ter aqui essa diversidade, mas tem uma coisa também que, para mim, assim, fica muito intrínseca nos nossos filmes, que é a nossa característica também como povo, sabe? Essa questão de, às vezes, manias, trejeitos, assim. E aí você tava falando sobre Bacurau, que é numa cidadezinha e tal, mas eu tava lembrando aqui que a gente tem também, por exemplo, Benzinho, que é uma história tão encaixadinha, né? De um filme que fala justamente sobre esse posicionamento da mãe brasileira, sabe? Aquela proteção, os anseios, as dúvidas, os medos, e você tem ali uma caracterização muito forte também dessa persona brasileira, né? O próprio Que Horas Ela Volta, né? Na visão ali do lance da empregada doméstica que vira parte da família sem ser parte da família e muitas vezes é colocado até de lado, então existe também uma crítica social. Então é essa digital brasileira que é tão incrível da gente ver no cinema nacional, é o que retrata a gente se vê estampado ali, assim. Veja. Tá barba. Ai, que linda! Ó, pra você. Ah, meu Deus do céu! Bem-vinda. Viu? Muito prazer. Uma coisa dessa. Ó, a gente gosta muito da sua mãe é muito importante nessa casa, então você também. Tudo bem, tá? Jéssica? Fica à vontade. Aqui, doutor Carlos, Fabinho. Tudo bem? Tudo bem. Já conhecia São Paulo? Não, só de foto, internet, ver filme. Ela fala que nem a Val, né? Chegou. Isso aqui. Muito parecido. Ah, então. Diga, Jéssica. Jéssica trouxe uma cocada. Olha, quer dizer, poxa, na verdade, obrigada. a gente chama quebra-queixo, né? Vou pegar um pedacinho aqui. Não, eu não quero nem. Não posso nem chegar perto disso aí que engorda só de olhar. Isso é uma delícia. Tá bonita. Uma delícia. E eu acho legal, até a Carissa comentou, né, do quanto gera identificação, às vezes coisas locais e que tem a ver com o nosso país, também são universais. Então, eu tenho certeza que se uma pessoa na Polônia for assistir Benzinho e tiver qualquer relação próxima na família, ou principalmente se for uma mãe, por exemplo, vai se identificar muito com a personagem, né, da Carine Telles lá. Então, assim, você tem elementos muito brasileiros e elementos que são universais. E essa dualidade que eu acho interessante, né? Então, por exemplo, no caso, se a gente pegar do Correndo Atrás que está sendo lançado, você tem essa coisa do batalhar para tentar alguma coisa, não encontrar a solução para conseguir o
alguma grana e tal, tentar alguma saída, com certeza isso é universal. A maneira como isso acontece, a maneira como isso é mostrado é de uma maneira muito brasileira, porque é numa realidade muito típica do Brasil, desse cara que joga futebol, né, na periferia, e aí pode sonhar e ter a chance de jogar fora, né? E eu acho que é muito legal, e também assim como que a gente tem, então, questões muito brasileiras e elas são temporais, né? E da mesma forma que a gente tem, então, elementos que são locais e que fazem um paralelo com algo universal, você também tem elementos que são temporais, mas que fazem paralelo com algo que perdura por muito tempo, que pode ser visto depois de muito tempo, né? Por exemplo, no caso do paralelo entre Que Horas Ela Volta e Benzinho, eu acho que assim, claro, o Que Horas Ela Volta fala muito sobre a questão da empregada doméstica, mas o Benzinho toca nesse assunto também, né? Porque a personagem da Carine Telles, que coincidentemente é a mulher rica lá no Que Horas Ela Volta, no Benzinho ela é uma mulher que foi empregada doméstica nessa relação extremamente típica do Brasil, que é uma herança da escravatura, que é uma coisa da empregada morando na casa, e aí ela se sente parte, mas nunca é realmente parte da família. Enfim, é todo um debate super profundo que tem nessa questão. Então esses dois filmes falam disso. Eles são mais ou menos do mesmo período em que isso estava sendo discutido, mas óbvio que eles transitam por questões históricas, né? E aí se a gente pensa, por exemplo, o próprio Correndo Atrás, ele foi gravado tudo antes do período que a gente vive exatamente hoje, de questões de pandemia e tal, mas ele toca já na questão da China como uma superpotência que está atrelada, né? Então o jogador de futebol já está sonhando em ir para a China, porque a China tem jogador. Eles tocam muito nesse assunto, falam disso, e é muito interessante olhar para isso, porque hoje a gente vê também uma relação em que o Brasil se vê olhando para a China e buscando oportunidades, buscando, no caso, vacinas, mas oportunidades de uma forma geral. Então acho muito legal essas conversas que a gente vai fazendo no tempo. Se você pega os filmes clássicos do Glauber Rocha, lá do Cinema Novo, eles falam de questões da religiosidade do brasileiro, da busca do brasileiro por um significado, da luta de classes e tudo mais, que tá até hoje, a gente consegue puxar e discutir temas desses filmes. Por isso, tanto que eles são clássicos, mas eu acho muito legal como esses paralelos vão se formando e formam um conjunto de produções extremamente ricas, assim, e que você consegue usar para se ver na tela e ao mesmo tempo ampliar esse espelho, né? Você se vê na tela, mas você amplia esse espelho para diversos períodos e diversas camadas do Brasil, que são muitas, né? E daí tem uma coisa que eu tava até lembrando, porque a gente já recebeu comentário aqui de gente falando assim que, pô, o cinema brasileiro só produz porcaria e não sei o que, e mamar na teta do governo, sabe aquelas coisas? E se você para um minuto pra olhar realmente, né, enxergar, por exemplo, o que tem na Cinelist hoje, e você vê a diversidade de assuntos e tudo isso que permeia o cinema, cara, você tem de tudo lá, você tem suspense, comédia, biografias, tem clássicos, você tem de tudo lá, é impressionante, numa riqueza ímpar, assim, sabe, da qualidade do cinema nacional, mas ainda assim é um negócio que a gente ainda tá remando, né? É uma coisa que o cinema nacional, ele ainda tá se provando pro público interno, justamente porque a gente ficou tão acostumado com esse produto externo, e aí a galera fica fazendo essas comparações mirabolantes e tal, mas quando é pra ir no cinema assistir lá o seu enlatado americano, o cara não para pra pensar, né, que ele não tá consumindo um produto daqui, que se ele tivesse consumindo e fomentando o mercado interno, ele estaria ajudando o próprio país e tal. Então, existe ainda um trabalho de conscientização do que é o cinema nacional, né? E de costume, né? Eu acho que o grande gargalo é que a gente sempre discutiu, né? Que é o chegar, né? Assim, é o cinema brasileiro ser produzido e, infelizmente, tem toda uma questão que faz com que chegue ao longo de muitas décadas, foi chegando só um enlatado e o cinema brasileiro muitas vezes ficava travado uns passos antes de chegar no grande público. É histórico isso, né? Se a gente for analisar a história do nosso cinema, é horrível pensar nisso, mas faz sentido quando a gente pensa na Era Collor e tudo que aconteceu na Era Collor e como o cinema acabou, assim, ele tentou, né, destruir o cinema e tal, e aí depois a gente teve uma retomada. Só que o que acontece? A distribuição é muito difícil. É todo um processo de distribuição. E aí é até interessante pensar na questão de como ter, por exemplo, uma Cinelist como
do cinema nacional dentro do Telecine, né, ajuda a que vários tipos de filmes cheguem na casa das pessoas, porque, por exemplo, como é que as pessoas iam assistir com muita facilidade um filme como Cabra Marcado pra Morrer, sabe? Hoje em dia, ou até, eu sou muito fã do Eduardo Coutinho. Então, como eu sei que tem na lista, eu tenho que falar, assim, um edifício master da vida. Então, assim, são filmes de documentário que tem, inclusive, se a gente para pra pensar, a gente já tem as dificuldades de distribuição de filmes de ficção. Imagina um filme documentário, sabe? Que naturalmente já tem uma vida diferenciada. Então, essa é a grande questão. Não é que a gente não produza, a gente produz muito tipo de filme, com uma variedade enorme, mas como é que isso chega às pessoas, sabe? Enfim, é importante que se fale sobre isso, e é importante que esses filmes comecem a chegar na casa das pessoas. Então, para mim é sempre muito válido ter essa diversidade, sabe? Olhar aqui e ver que tem desde uma comédia tipo Cine Hollywood, passando por Aquários, para ter também um filme como os documentários do Eduardo Coutinho, sabe? Sim. A gente tem realmente de todo tipo de filme, animação, comédia, drama, filme para adolescente, que também, assim, é uma fase, né, bem específica, e tem vários tipos de filme para adolescente, para criança, enfim. A gente tem um cinema muito rico. O brasileiro, ele só precisa ter acesso a esses filmes muito ricos, né? Eu acho. Exato. E aqui a gente tá comentando sobre esses filmes até um pouco mais específicos, né? E talvez com uma qualidade narrativa, de produção ali e tal, que chamam a atenção justamente para responder a essas pessoas que às vezes acham que o cinema nacional só produz coisas fracas, entendeu? E não é isso. É óbvio que a gente vai ter uma variedade muito grande, o cinema nacional produz muita coisa, de vários segmentos diferentes ali e tal, mas a gente tem esses produtos de alta qualidade, de alta complexidade narrativa e tal. E faz parte, eu acho que as pessoas precisam entender isso, tem que ter uma comédia super leve, que não tem nenhuma pretensão. Exato. E é assim, todo cinema, pega o cinema francês, para cada filme que, sabe, sim, faz sucesso em Cannes, que passa não sei onde, que vai para festivais, você tem um monte de filme que é uma comédia leve, sabe assim, filmes totalmente despretensiosos que são produzidos aos montes, e o cinema francês é um que chega com certa frequência no Brasil, né, assim, muitos chegam no circuito comercial e tal, mas o cinema argentino é assim, e aí tem muita gente que fala assim, o cinema argentino é melhor. Não é que ele é melhor, necessariamente, é que chega pra gente os filmes de maior destaque, e tem muito filme argentino que é produzido, lançado na Argentina, e a gente não fica sabendo, entendeu? Mas é importante que a gente tenha isso, e eu particularmente acho bom até pra variar. Então depois de um documentário do Coutinho e de um filme do Glauber Rocha, eu posso pegar uma comédia despretensiosa só pra dar uma relaxada, entendeu? E tem muitas, inclusive tem umas que você olha, pensa, é só uma comédia despretensiosa, que não deve ser lá um grande filme, e aí você vai ver, é um filme bacana, com uma mensagem importante, com um debate importante, que evoca algo da nossa sociedade, que faz a gente pensar. O melhor exemplo de todos, né, que é A Minha Mãe é uma Peça, que aqui a gente tem os 3 filmes, o primeiro, o segundo, o terceiro, e que é um filme que você tem o Paulo Gustavo fazendo o papel de uma mãe, né, e que é isso, é o exemplo clássico, assim, você tem uma personificação de uma mãe super protetora, que tem esse DNA brasileiro, super tupiniquim e tal, invoca tudo isso, e a pessoa que vai assistir vai se divertir com uma comédia super ácida, super rápida, e às vezes esquece que ele tá vendo o Paulo Gustavo no papel da mãe, quer dizer, você subverte a ideia da mãe ali. Eu não tinha pensado nisso quando comentaram no Twitter uma coisa que eu achei maravilhosa, que é isso, o cara falou, um dos filmes mais vistos do Brasil, da história do Brasil, né, que foi o Minha Mãe é uma Peça 3, uma bilheteria gigantesca, é a história de uma mãe
organizando o casamento do filho gay, entendeu? Então ele falou assim, exato. Num país tão homofóbico, você ter uma história dessa sendo contada é de uma importância absurda, assim, e às vezes a gente esquece porque olha pra essa coisa do, é uma comédia despretensiosa, e de fato você vai pra dar risada e se divertir com a personagem, né, e é pra isso que você vai ver o filme, e isso é obviamente uma ótima justificativa, um ótimo motivo pra se ver o filme, e aí você tem esses elementos que o filme puxa, né. Você tá mal mesmo? Juliano, meu filho, eu tô um caco. Eu tô um fiapo de vida, aproveita a mamãe, tá? O médico entrou aqui agora, fez vários exames em mim e falou que é muito delicado o que eu tô vivendo aqui. Eu ia te contar um negócio, mas agora eu fiquei até com medo. Não, eu já dei uma melhorada. Levanta essa merda aqui pra mim, menina. Ai, meu Deus, minhas artérias estão tudo, fala. Lembra do Thiago, meu primeiro namorado? A gente tá junto. Eu vou casar. Meu Deus do céu. Tira aqui o acesso. Calma, mãe. A senhora tem que esperar um pouquinho. Tira pra mim o acesso pra você não ter problema comigo. E por que assim, a gente pode assistir a comédia americana e não pode assistir a nossa própria comédia? Porque tá liberado, sabe? Porque tanta gente acha que, não, mas comédia americana é beleza. Comédia francesa é refinado. Não tem nada de refinado, gente. Assim, no sentido de tipo, nossa, é melhor do que a nossa, por quê? Sabe? Não faz sentido pra mim. E eu não tô criticando a comédia francesa aqui, dizendo que eu não assisto. O que eu tô dizendo é que, assim, por que eu vou colocar a comédia de outros países como se fossem melhores do que a gente produz aqui? Por que eu não posso assistir uma comédia romântica brasileira e eu posso assistir e achar maravilhosa a comédia romântica dos Estados Unidos, a comédia romântica francesa, um filme de ação americano, eu vou lá e pago pra ir pro cinema, mas o brasileiro não. Não faz muito sentido na minha cabeça, sabe? Principalmente porque a gente tá vendo um filme com o nosso idioma, com pessoas mais parecidas com a gente. Eu acho que tem muita coisa pra gente se identificar na tela. Eu lembrei, tem 2 filmes do Rafael Gomes, que é um diretor que... Eu lembro que eu tinha assistido 45 Dias Sem Você, que ele lançou, muito com a pegada de viagem, porque eu adoro filme de viagem, sabe? Que as pessoas viajam, adoro, acho sensacional. E aí eu fui ver o 45 Dias Sem Você, e aí depois ele lançou um que chama Música pra Morrer de Amor, que é baseado numa peça de teatro. Sim. Enfim, e os 2 filmes são muito isso, eles têm essa pegada de comédia romântica, de filme leve e tudo mais. É legal que o 45 Dias Sem Você até meio que ele se aceita como um filme meio burguês, sabe? Porque basicamente o cara tá sofrendo por um relacionamento que terminou e vai viajar, né? Pra espairecer e vai passear por outros países e encontrar amigos que moram nesse país. Então é bem privilegiado isso, mas ele brinca com isso e segue com o filme e tal, de um jeito bonitinho, todo fofinho e tal. E o Música pra Morrer de Amor também tem essa pegada de leveza, essa coisa de sofrer, gente sofrendo por amor, aquela coisa bem dramática, mas de um jeito muito bonito, assim. E tem uma cena muito legal, que a Denise Fraga, né, faz a mãe do personagem do Kyle Horowitz lá, e tem uma cena maravilhosa deles cantando num videokê, assim, que é outra coisa que eu acho muito legal, que é a cena de pessoas cantando em videokê. É assim, tem filmes gringos com esse tipo de cena, mas não é a mesma coisa, porque não é o mesmo videokê, do mesmo tipo de bar que a gente vai no Brasil. E eles cantam, tipo, músicas brasileiras, sabe? Tipo, aquele sertanejão e tal. Isso é muito gostoso, assim, e eu lembro que, assim, os 2 filmes são muito bons, mas o Música pra Morrer de Amor eu me diverti muito com essa parte, assim. Tipo, isso que é, sabe, assim, é muito Brasil, sabe? E é um Brasil, realmente, ele filma de um ponto de vista da classe média paulistana, uma coisa mais, assim, que ele tá preocupado com os dramas das pessoas e não tá fazendo comentários sociais nem nada, e que bom, porque tem que ter de tudo no cinema brasileiro e a gente tem essa diversidade, e esses 2 filmes são muito bacanas mesmo, assim. Sim. E tem justamente esse lance, né, de você retratar a nossa história em filme. E é até irônico, não sei se vocês concordam com isso, mas é até irônico, porque esse questionamento que a Carissa trouxe pra gente, de por que eu acho uma comédia francesa melhor do que uma comédia brasileira e tal. E tem essa ironia de ser justamente um retrato do que é a gente... tem essa síndrome de vira-lata, né? Até essa coisa meio burguesa, como você falou, assim, de a gente olha pra aquilo e fala, porque é um filme francês, é do diretor Jean-Paul Foucault, que é incrível, e ele fez um filme que fala sobre não sei o que e tal. Eu falei, caraca, como assim, cara? Você pega filmes assim, tipo, grandes comédias, né? Filmes que marcaram época, americanos e tudo mais, e hoje você pega esses filmes, tipo, que... E eu tô voltando aqui no Paulo Gustavo porque eu acho ele um
um marco muito pesado no cinema nacional, sabe? Porque ele marcou uma era, assim. Esse tipo de comédia que ele faz, ela é muito capilar, entendeu? Ela atinge muitas pessoas de várias maneiras diferentes e de uma forma muito leve. A qualidade dos filmes dele talvez não sejam reconhecidas agora, nesse momento, mas para a história do cinema, certamente estarão lá, sabe? Como o cara que fez a maior bilheteria, como que isso foi se construindo, a época que a gente fez, né, o filme, e como isso foi impulsionado, e muitas vezes os nossos preconceitos, inclusive, ignorados, né, quando você vai assistir a essas obras. E isso é muito retrato do que é a gente, assim, tipo, a gente olhar para essas obras e perceber essa pluralidade que é o Brasil, entendeu? E como a gente pode, sim, aceitar essas diversas produções de várias maneiras diferentes, e que temos que, sim, produzir mais e mais e ter um cinema nacional cada vez mais forte para retratar a nossa história e eternizar isso, pra gente conseguir se ver ali e conseguir necessariamente ir dando passos à frente e reconhecendo a nossa história, entendeu? E até em elementos, em debates importantes, assim, por exemplo, outra trilogia, né, que tem completa de comédia super famosa e que conquistaram o Brasil, é o De Pernas pro Ar, né? Sim. E, cara, De Pernas pro Ar, a trilogia toda e tal, fala muito sobre a questão de lida com a vida sexual das pessoas de uma forma mais naturalizada, no sentido de respeitar e entender a vida sexual das pessoas até depois de uma certa idade, quando muitas vezes elas não são vistas, né, como pessoas sexuais e tal. E ele discute isso, né, assim, os filmes falam muito sobre isso e sobre como é possível você se entender melhor, lidar com o seu próprio corpo e tal. E eu acho que é importante, porque, enfim, é aquilo, a gente vive num país muito conservador, que você pode, claro, com certeza tem documentários maravilhosos que falam sobre esse assunto, com certeza tem filmes dramáticos que tocam nesse tema, mas você tem uma comédia que chega pra galera toda, que todo mundo vai dar risada, você tem essa capilaridade que você falou, você chega pra mais gente, faz as pessoas refletirem, mesmo que não ninguém tá falando que elas vão sair De Pernas pro Ar querendo fazer um debate, né, sobre o assunto. Não, mas a pessoa pensou, refletiu, passou por ela aquilo, e isso foi importante, né, pra você ir dando continuidade a esses debates na sociedade, né. É, exatamente. E o registro histórico, né, disso também é muito importante, que é isso, o filme acaba sendo um registro histórico da nossa construção ali. Então isso é muito importante. E quando você vai realmente entendendo cada vez mais a história brasileira, a gente tem essa necessidade. Por isso que, principalmente aqui dentro do Cinemação e tal, a gente briga muito por isso, né? A gente fala muito de cinema nacional, porque é justamente assim, além de ser financeiramente, se a gente fosse falar de mercado, é um mercado muito próspero, que tem potencial para ter um crescimento muito grande. Além disso, existe esse fator histórico, que é quando você encaixa os filmes dentro dessas variedades que a gente tem, e aí a gente vai encaixando eles dentro da história. Então a gente estava falando aqui, o próprio Cabra Marcado pra Morrer, né, que é um filme clássico, excelente também. A gente já fez um podcast aqui inteiro sobre o Deus e o Diabo na Terra do Sol também, que é outro filme com uma linguagem maravilhosa. Então existem clássicos e eles ultrapassam o próprio tempo, né, e isso é muito legal. Se entrega! Tem algum filme, cara, que você lembra, assim, que toca seu coração, que você fala assim, cara, esse filme pra mim é uma obra que me inspira, sabe? Ai, gente, tem tantos. Mas, enfim, eu queria falar do Eles Não Usam Black Tie, né? Que, sim, assim, eu acho que é muito interessante como um filme que se passa na década de 80, ele reflete muito o que a gente, enfim, passa hoje em dia. Então eu acho que é um filme que faz todo sentido ver. E outro
É Aquários, enfim, sou recifense. Conheço todos os lugares do filme, então, assim, me toca profundamente, porque eu tô há mais de um ano sem ir na minha cidade. E nossa, eu tô com muita saudade. Não, mas assim, o filme é muito bom. Eu gosto bastante, eu acho que ele é uma análise de personagem maravilhosa, assim. Eu acho que a Sônia Braga tá incrível. E, além de tudo, ele vai falar dessa especulação imobiliária que é um saco. Mas, mais do que isso, de fato, eu acho que a gente precisa cada dia mais ter protagonistas mulheres mais velhas, sabe? Sim. E é incrível ver uma mulher ali com mais de 60, a história mostrando ela como uma mulher viva, sabe? Que ainda tem desejos e que tem coragem, e eu acho que é incrível, porque a gente tem uma tendência a, depois de uma certa idade, né, parece que a mulher morreu. Sim. E tipo, não, sabe? Não morreu, tá viva e tem muita coisa pra fazer ainda. Então, é um filme que eu recomendo muito, eu acho maravilhoso. Mas tem muita coisa, gente. É, tem muita coisa. Mas tem uma coisa que você falou que me chamou a atenção e que eu acho que é também um outro retrato que a gente tem aqui, muito impactante do cinema nacional. Porque quando você falou da saudade que você tem, que faz tempo que você não vai lá pra sua terra e tal, me veio à mente logo Central do Brasil, né? Que tem também essa característica regional, que você vai conhecendo esses cantos, né? Do Brasil. E aí, era isso que me chamou a atenção na sua fala. Como o filme ele pode ser também uma porta de entrada para apresentar realmente esses lugares, né, que muitas vezes a gente não conhece ou tem vontade de conhecer, ou que de repente ele vai funcionar como um símbolo daquilo. Então, quando você fala assim que você tem saudade, eu acho muito interessante da gente ver que, por exemplo, em Aquários, por ser um recorte dentro, né, é um lugar, um bairro ali, né, não chega a falar exatamente de toda a cidade, mas é uma coisa mais intimista. Mas o lance de você que tá com saudade de olhar e você ver aquele céu, aquela rua, aquelas árvores, as coisas como estão, tudo aquilo te traz uma familiaridade, né? Aquela praia. Aquela praia, exatamente. Não, a gente, ela mora de frente pro mar. Pois é, maravilhoso. Mas é essa apresentação, assim, e aí isso se estende, inclusive, para as pessoas, né, de quem são, como você mesma falou, essa mulher mais velha que ainda tem seus desejos, que ainda tá viva ali e tal, que muitas vezes a sociedade acaba encaixando ela ali, né, tipo, tira a sua funcionalidade, vamos dizer assim, mas é interessante da gente ver isso também, né? A apresentação, como o cinema ele também tem essa função de apresentar realidades para quem não conhece e dessa forma expandir a nossa visão para um país que a gente vive nele, consome dele, contribui para ele e que muitas vezes a gente não tem ideia do que tem no nosso vizinho, entendeu? E é muito legal quando ela fala, gente, eu sou recifense, eu quero, né, tipo, é uma delícia pra quem é recifense ver Recife num filme que retrata de uma forma gostosa e ao mesmo tempo dentro de uma história importante e tudo mais. E é muito isso, assim, então, por exemplo, vocês lembraram já do Central do Brasil? Gente, Central do Brasil é, tipo, é muito, assim, Brasil mesmo, tipo... Mesmo, é? O road movie de estrada e de vários pontos e tal. Então, com certeza, pra quem passou por esses lugares ou já passou por lugares mesmo que não literalmente os mesmos, mas parecidos, eu acho muito incrível, assim, como que você junta isso, junta saudade com isso aqui é meu, sabe? Esse sentimento de que eu faço parte disso, né? E não de que você tá olhando pra algo longínquo. É gostoso, claro que é gostoso você olhar pra um filme e falar assim, nossa, que vontade de conhecer Nova York, que vontade de conhecer, sei lá, é legal, é lindo, maravilhoso, dá vontade de conhecer mesmo. Mas também é muito bom você olhar e falar assim, tenho vontade de conhecer, né? Eu, por exemplo, não conheço Recife, quero muito conhecer, mas tem a questão do tipo... Mesmo assim, eu sinto que é um pouco parte de mim, eu sinto que me pertence de alguma maneira, né, com um filme ou com outro, e isso gera essa identidade que, sei lá, que é muito gostosa, assim, é um sentimento muito bom, né? Um nacionalismo, né, um orgulho, assim, né? Exatamente, um nacionalismo bom, né, porque eu não tô amando um símbolo, né, assim...
sei lá, né? Eu tenho problemas com os... né? Não tô, tipo, gostar do Brasil não é gostar da bandeira. É linda a bandeira, mas ela é gostar do Brasil, de verdade, né? E esse Brasil de verdade a gente vê em muitos desses filmes, de uma forma ou de outra. Mesmo o filme menos preocupado em retratar, né, o Brasil, ele tem esse Brasil de verdade de alguma maneira, né? Na Dona Hermínia, sabe? Na maneira como você vê no cenário, em um pouco de tudo, né? Então, eu acho muito importante isso, realmente, pra você resgatar esse sentimento de o Brasil é meu, nós somos parte desse país e eu gosto do Brasil como ele é, né? Assim, eu acho que isso é muito importante, assim. E tem um outro nicho de filme que eu acho que vale a pena a gente ressaltar também, que são justamente os biográficos, né? Porque a gente tem histórias maravilhosas também, né? De personalidades incríveis que inclusive ajudaram a construir o nosso país e tal. Então, assim, quando você vai ver, isso é uma coisa que eu sinto muita falta, assim, eu gostaria de ver mais filmes biográficos, porque eu adoro filmes baseados em histórias reais e tal. Então, quando você vai ver, tipo, Hebe, Simonal, Heleno, sabe? Filmes, assim, que trazem também desse suco de Brasil, né? Essa coisa da batalha, do cara chegar lá e tentar. No caso da Hebe, a gente conhecer, né? Essas várias vertentes dela, como ela se construiu e se tornou um símbolo também de uma geração. O próprio Gonzaga. São vários filmes interessantíssimos, assim. E a gente tem muita história ainda pra contar, né? Tem muitas pessoas que seriam dignas de um bom filme biográfico. Então, quando a gente para pra ver isso também, é de novo a gente registrando a nossa história, a gente reforçando aquilo que somos, como a gente consegue construir a nossa população e tal. E aí, quando a gente parte até pra um filme que nem é tanto biográfico, mas, por exemplo, a gente pega um filme como A Vida Invisível, que foi um filme super elogiado, recente e tudo mais, que não é um filme biográfico, mas que ele vai passar por gerações de pessoas. Novamente a gente tem esse retrato, o retrato do que é o Brasil, como ele funcionou, como as gerações foram se acostumando com as suas vidas aqui, como existia, né, o contato de um com o outro. Então eu acho isso muito interessante, assim, eu gosto muito dessa velocidade, sabe, que o cinema brasileiro traz para as nossas vidas. E tanto os biográficos quanto um filme como A Vida Invisível, eu acho que eles também têm uma coisa muito legal, que é contar a história, óbvio, mostrar algo que faz parte do histórico, né, do Brasil, mas com um viés do hoje, né, assim, ou do momento em que o filme foi feito. Então, por exemplo, o próprio A Vida Invisível, por mais que esteja contando uma história que se passa na maior parte do tempo, enfim, décadas atrás, ele tá olhando para a questão da mulher, para várias questões, né, da mulher na sociedade, de uma forma como se debate hoje, né, como hoje nós estamos questionando tudo isso. Isso é muito importante. E quando você fala de filmes biográficos também, tem a questão de retratar a história, né, de uma personalidade, do Gonzaga, por exemplo, mas você também tem essa coisa de, muitas vezes, né, de você ter um questionamento, um pensamento a respeito da época, de como as coisas aconteceram e como a gente enxerga hoje, e esse olhar de hoje pro passado. Por exemplo, eu lembro que no filme do Gonzaga de Pai para Filho, tem um embate entre o Gonzaga, o Luiz Gonzaga e o Gonzaguinha, né, o filho, porque o Luiz Gonzaga, pra continuar tendo a carreira dele, pra continuar ganhando o dinheiro que ele ganhava como cantor, como músico e tal, ele cantava pros militares da ditadura, né? E o Gonzaguinha, que era super questionador e contrário à ditadura e tal, olha pra isso de uma forma crítica e tal, e eles têm esse embate. E o filme olha pra isso também de uma forma crítica, porque ele tá olhando e falando, gente, olha a situação desse cara, sabe? Não é assim, simples assim, né? Tipo, vou então agora viver de vento, eu preciso ganhar meu dinheiro, preciso pagar meus boletos, então eu preciso cantar pra esses caras aqui. Então, sabe assim, você colocar isso em perspectiva pros tempos de hoje, também é muito importante. Eu acho, sei lá, eu acho que tudo, assim, em todos os filmes, alguns de uma maneira mais enfática e outros de uma maneira, às vezes, muito sutil ou só pontual, mas você consegue olhar pra tudo isso, né, assim. E tem os filmes que são adaptados de obras da literatura, né, e que, curiosamente, ou não tão curiosamente assim, são filmes que refletem muito os dias de hoje, que ainda trazem discussões e questionamentos que são muito válidos, né, para os dias de hoje, como Vidas Secas e Macunaíma,
por exemplo, sabe? Que são obras, assim... É verdade. Extremamente conhecidas, né? Da nossa literatura, que viraram filmes e filmes... importantes, né? Sim, sim. Importantes, exatamente. E que tem todo um símbolo até de formação, né, do Brasil como ele é hoje, assim, por conta das obras literárias, principalmente, né, em termos de, enfim, da importância deles serem estudados até hoje na linha, né, de produção. Então, e é muito legal isso, né, tipo, são obras literárias fundamentais e filmes, tem momentos em que essas coisas não se encaixam, né? Você tem muito livro clássico com adaptações que não são boas, você tem boas adaptações de livros que não necessariamente são fundamentais, são só bons livros, né, assim, e nesse caso você tem as duas coisas, né, muito legal isso também, assim, de filmes importantes para o cinema brasileiro, baseados em livros importantes para a literatura, e altamente clássicos, né? Sim. Bom, olha, a gente começou aqui falando sobre o Correndo Atrás, que é o filme que vai estrear agora no dia 19, mas a gente expandiu, né, para vários outros filmes que estão na Cinelist de filmes nacionais do Telecine. Então fica já esse convite para você que tá aí ouvindo a gente e tal, e que gosta de filme nacional, para que você possa dar essa chance, né, de ir lá e consumir, porque tudo isso que a gente falou aqui sobre essa importância, sobre filmes que tem essa característica, né, de marcar um tempo, de serem filmes muito nossos, assim, muito do nosso DNA, estão na Cinelist. E o melhor de tudo, né, é que se você clicar no link disponível nesse post desse podcast aqui, você vai ter 30 dias grátis para você acessar o Telecine e consumir um mês inteiro sem pagar absolutamente nada e conhecer todos os filmes da plataforma, inclusive da Cinelist de filmes nacionais. Então, uma baita oportunidade para você aproveitar, e a gente aqui tem que agradecer a presença da Carissa, que veio aqui ajudar a gente a discutir um pouco o cinema nacional, falar um pouco sobre a importância de se produzir. E, Cá, muito obrigado de verdade por doar seu tempo, vir aqui falar com a gente. E eu queria que você deixasse, né, o convite aí para quem quiser acompanhar você também, as suas redes sociais e tudo mais, e que você falasse um pouco também sobre o que dá para encontrar também, né, no seu canal sobre filmes nacionais, por exemplo. Então, eu tenho um canal e um perfil no Instagram, né? E no Twitter também, e eu falo muito sobre filmes e séries em geral. E muitas vezes falando sobre questões relacionadas à negritude, e eu tenho um apreço bem grande pelo cinema de horror também. Mas dá pra encontrar, assim, muita coisa sobre cinema nacional, tanto no canal quanto no Instagram. Eu volta e meia indico alguma coisa, falo muito sobre filmes de terror, falo muito sobre filmes que são dirigidos por mulheres, né? Então tem sempre indicação de filmes nacionais dirigidos por mulheres e filmes nacionais de terror também. Mas lá no canal você encontra coisas sobre o Eduardo Coutinho, porque de vez em quando a gente desvia um tantinho assim, sabe? Faz umas coisas diferenciadas. E de vez em quando resolve falar de uns documentários aí, assim. Acontece. Pois é aí que eu queria chegar, que eu acho que o seu conteúdo vai muito de encontro aqui, né? A gente vai conseguir, quem consumir os filmes e depois ir lá ver o trabalho que a Ká faz, vai conseguir entender ainda mais camadas, né? Sobre o cinema nacional, os cineastas e tudo mais. Então, Ká, muito obrigado de novo pela sua participação aqui. Foi um prazer ter você aqui mais uma vez. Ah, que é isso, prazer meu. É sempre muito legal vir aqui conversar com vocês, de verdade. Obrigado. E Dan, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui, dessa vez com um papo muito legal, né? Afinal de contas, quando a gente vem falar sobre filme nacional, dá uma alegria, e esse papo dessa vez proporcionado aí pelo Telecine foi um papo muito rico, e a gente sempre que pode falar sobre cinema nacional, sobre cinema brasileiro, a gente tá logo na primeira fila, né, Dan? Com certeza, e é sempre muito bom, né? E eu acho que os debates foi muito, por um lado, muito importante de se debater também. E é isso, agradeço todo mundo pela participação, Carissa, e enfim, todo mundo que tá ouvindo. Se você tiver em débito com o cinema nacional e quiser ver mais filmes, lá no Telecine você pode correr atrás. É isso mesmo. Cadalho, mas você, tá todo mundo correndo. Eu tava pensando nisso, assim, correndo atrás, ele fez um trocadilho. Ele fez, infelizmente.
Ele fez. É isso aí. Muito bem, então a gente fica aqui no final desse podcast especial e fica aqui o convite para você ficar sempre de olho aqui, né, no feed desse podcast, o podcast do Cinemação, porque podcasts especiais vão chegar aí durante o ano, ainda tem mais coisa para sair, tá bom? Então fica esperto, porque muita coisa bacana ainda vai ser publicada aqui. Então o podcast Cinemação especial fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado por Domênica Mendes.